mais um programa Florescer Violeta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Sidney Rosa, eu sou terapeuta integrativo, integro algumas técnicas dentro, da área terapêutica, buscando de alguma maneira te ajudar no teu processo evolutivo, no teu processo de autoconhecimento, né? O nosso processo, no meu entendimento, é um processo de autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós reintegramos com a nossa força. O ser humano, ele tem um potencial, o ser humano tem um poder pessoal infinito, ilimitado, né? E na maior parte das vezes não usamos isso, né? O ser humano não usa, ele usa pouquíssimo desse poder. Ele acredita que ele é limitado porque limitam, né? Porque o limitam, né? Existe aí todo um processo para te fazer acreditar nisso, de que você tem limites, né? E aí a gente se limita, e aí o ser humano se limita, porque esse processo aí não é fraco, não. Não é fraco, não, é um processo poderosíssimo, né? De introjeção de medo, introjeção de medo 24 horas por dia, e aí ele vai te limitando. A ideia é limitar você, a ideia é nos limitar, a ideia é que a gente se sinta limitado, e nós não temos limite, essa é a grande questão, né? Nós podemos muito mais do que nós próprios podemos imaginar. Para você que está ouvindo a primeira vez o programa, para você que já me conhece, já sabe como que é mais ou menos aqui o caminho do programa, as coisas que eu falo, a informação que eu trago, mas a gente tem sempre novos ouvintes, então por isso é importante que eu esteja sempre refrisando, né, falando novamente de alguns temas para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas com a informação, obviamente. Essa é a função do rádio e essa é a minha função aqui enquanto terapeuta. Trazer informação, levar informação para você e imaginando, acreditando que sempre haverá novos ouvintes. E se tem alguém ouvindo o programa hoje, pode ter certeza que essa informação, ela tem uma razão para estar chegando aí até você. Nada é por acaso, não existe acaso, não existe coincidência. Existe todo um plano universal, existe aí o universo conspirando a nosso favor, sempre o universo conspira a nosso favor, sempre, sempre, absolutamente sempre. O que muitas vezes nós fazemos, aliás, fazemos muito, é nos autossabotar. O processo de autossabotagem, ele é quase inerente aí ao ser humano. O ser humano tem uma tendência altíssima, poderosíssima, infelizmente, de se autossabotar. E aí ele perde esse poder pessoal. E aí ele perde esse poder pessoal pelo processo de autossabotagem, que o universo está a todo instante mostrando para nós, empurrando a gente para frente, para que a gente atinja esse poder. O universo, ele olha para nós e fala: você pode muito mais do que isso. Não permita que te limitem.
né? E a gente acaba se limitando, a gente vai se limitando. Então, pense nisso. Pense que é possível você conquistar muito mais do que você imagina. Jesus, quando esteve aqui, 2020 anos atrás, ele disse para o discípulo: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. O discípulo havia perguntado para ele como que ele conseguia, apenas impondo a mão, curar as pessoas, né? E aí ele responde isso: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós temos esse poder, né? Ele falou isso há 2020 anos. E os poderosos sabem disso muito bem. E eles não querem que você saiba. Eles não querem que você utilize esse poder. Porque se você utilizar, você vai fazer, em algum momento, você vai fazer frente a eles, né? Você vai querer um pedaço desse bolo. O bolo hoje, 95% desse bolo está na mão deles. Sobra 5% aí para nós, né? E 95% está na mão deles. Então, eles não querem dividir. Mas nós temos o direito, nós temos, além do direito, o dever de participar desse grande bolo. E nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é autoconhecimento. A nossa parte é nos autoconhecer para que a gente possa, mesmo que no início a passos pequenos, para que a gente possa começar a fazer as nossas conquistas. Para que a gente possa conquistar. Nós precisamos conquistar. Precisamos. É fundamental que o ser humano em geral, que a grande massa populacional entenda isso. Que nós precisamos participar desse grande bolo que hoje 95% desse bolo está na mão deles. Só eles provam disso, né? E nós precisamos muito nos conhecermos, nos curarmos dessas crenças de limitações. É fundamental que a gente floresça. Importantíssimo que a gente floresça, né? O nome desse programa é Florescer Violeta, porque é a ideia e um chamado para esse florescer, né? Para que a gente floresça, para que você floresça. Violeta porque eu tenho o meu mestre ascensionado, um dos meus mentores, o meu principal mentor é Saint Germain, que é do 7º raio, do raio violeta. E então eu dei o nome ao programa de Florescer Violeta, porque é um florescer que nós precisamos fazer, e com a intuição violeta, com a intuição da chama violeta, com o poder de transmutação da força violeta. Porque nós precisamos transmutar essas ideias. É mais do que transformar as nossas ideias, é mais do que transformar, é transmutar. É mudar o padrão, é mudar o plano dessas nossas ideias, desses nossos ideais. E isso é plenamente possível. É plenamente possível. Talvez não seja tão rápido, né? É muito comum as pessoas quererem uma agilidade, uma rapidez, que isso sim, essa agilidade, essa rapidez nos resultados, muitas vezes ela não é tão rápida. Ela não acontece dessa maneira. Você precisa se estruturar. Você precisa se estruturar. Não adianta colocar, não adianta nós querermos nos colocar numa determinada situação onde a gente se sente muito forte, mas o nosso alicerce ainda não está fortalecido.
Se você construir uma casa e não tiver alicerces absolutamente fortes, você sabe o que vai acontecer com essa casa. E assim somos nós. Então, esse processo de se fortalecer, de se reencontrar com esse poder pessoal, ele talvez não seja tão rápido quanto, inclusive, a gente gostaria. Ele é muito mais rápido do que você pode imaginar. Ele é muito mais rápido do que você possa imaginar, não tenha dúvida. Mas talvez ele não seja tão rápido quanto a gente queira que os resultados apareçam. Porque é uma reconstrução, é uma solidificação dessa base, dessa raiz. E aí sim, com raízes fortes, com alicerce fortalecido, aí a gente tem força para se lançar. Se lançar naquilo que a gente quiser. Se lançar aos nossos sonhos, se lançar em busca daquilo que a gente quer, em busca daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente planeja. Né? Quantas pessoas a gente não conhece que alcançam, que conquistam coisas, porque elas se determinam a conquistar aquilo, a fazer aquilo. E só ela pode? Não, qualquer pessoa pode. Qualquer ser humano tem esse poder. Né? Basta que a gente se desvincule dos medos, dessa tendência de nos jogarmos no negativo, de nos jogarmos no não posso, não consigo, e sonhar alto. Fortalecidos, a gente alcança isso. Né? Então esse é o meu trabalho como terapeuta, esse é o trabalho que eu faço de várias maneiras, com várias terapias. Mas a principal delas é a psicanálise. É o meu trabalho, é a minha ferramenta principal, é a psicanálise. Porque eu entendo, eu acredito que nós temos um aparelho psíquico e dentro desse aparelho psíquico existe um inconsciente. Né? Essa é uma teoria freudiana, é trazida por Freud, que é o pai da psicanálise. Freud precisa ser atualizado, não tenha dúvida, não tenham dúvidas, né? De que as ideias dele, elas precisam, assim como todas as ideias mais antigas, precisam ser atualizadas. Nós vivemos um outro mundo, nós vivemos uma outra verdade. Nós temos hoje uma internet, uma aceleração de informações que vai mudando, que vai alterando alguns processos. Então é importantíssimo que a gente atualize essas ideias e atualize as ideias de Freud. Não todas, algumas eu continuo mantendo porque ainda não encontrei nada mais novo que pudesse me trazer uma outra informação. Mas essa é uma teoria freudiana de que nós temos um aparelho psíquico e dentro desse aparelho psíquico nós temos o inconsciente. E esse inconsciente grava, nesse inconsciente tem gravado muitas informações extremamente boas, inteligentes, saudáveis e também informações que não são tão boas. Informações que nos foram dadas em algum momento por pessoas extremamente importantes e que essas informações eram boas para aquelas pessoas. Mas eu não preciso, aliás, não posso, não devo permanecer com essas ideias se elas não servem para mim. Elas podem ter servido lá para aquela pessoa há 80, 90, 70, 50 anos atrás. E hoje eu vivo uma outra realidade que aquela ideia não me serve mais. E eu não preciso carregar, eu não preciso arrastá-la. A grande questão é que a maior parte dessas ideias estão no nosso inconsciente. E eu não tenho consciência disso. Eu simplesmente faço ou não faço coisas, movido
por esse inconsciente. E esse inconsciente que é recheado de coisas que serviram para alguém e que não necessariamente possam servir para mim hoje, né? E eu só vou conseguir entender isso se eu for pesquisar, se eu for lá nesse inconsciente, trazer algumas dessas informações. É o processo terapêutico. Aí você vai me dizer, mas eu não lembro nada da minha infância. Não, você não quer lembrar. Talvez a tua infância não tenha sido tão boa que você faz questão de esquecê-la. Mas no processo terapêutico, à medida em que nós vamos conversando, você vai resgatando, você vai lembrando, você vai trazendo informações. Na nossa conversa, eu vou pedindo para você observar determinadas coisas, determinadas atitudes, que você pode até comentar com um parente, a sua mãe, com seu pai, com seu avô, se você ainda tiver, e você perguntar, né, alguma coisa que não vai, num primeiro momento, que não vai trazer problema nenhum para você. E numa conversa informal ali, de fim de semana, com o pai ou com a mãe, você pergunta sobre algo e ele vai te responder e você traz para mim essa informação que talvez nem você soubesse, mas que ela faz toda a diferença na sua vida adulta hoje. Esse é o processo da psicanálise, claro, de uma forma muito resumida aqui, obviamente, mas ele funciona dessa maneira. A gente resgata essas informações, essas vivências e entende quanto elas estão atuando na tua vida adulta. Um exemplo, qual a sua dificuldade em dizer não? Como é que anda a sua dificuldade em dizer não? Você diz não facilmente? Você consegue dizer não? Como é que é isso? A maior parte das pessoas não consegue. Tem uma dificuldade enorme em dizer não. Tem uma dificuldade enorme em dizer não. Quando é, por exemplo, convidada para fazer algo, ir na casa de alguém, e ela não sabe dizer não. Quando alguém pede alguma coisa para ela, ela não tem nenhuma vontade, às vezes não tem nem como ajudar, mas ela vai tentar dar um jeito só para não dizer não para essa pessoa. Essa dificuldade de falar não. Então está sempre dizendo sim, está sempre fazendo aquilo que ela não quer, está sempre fazendo algo que a machuca, que a fere. Mas por quê? Porque ela não consegue dizer não. E por quê? Por que ela não consegue dizer não? Por que você não consegue dizer não? Por que num geral, o ser humano não consegue dizer não? Porque ele vive, ele busca diariamente, ele busca a aprovação das pessoas. É muito comum nós buscarmos aprovação. Nós queremos ser aprovados. A gente tem uma necessidade de ser aceito, de ser aprovado. Por isso eu tenho medo de dizer não. Se eu disser não para uma coisa que você me pede, você vai me rejeitar. Eu posso imaginar que você vai me rejeitar, que você vai me colocar de lado, que você não vai mais gostar de mim, que você não vai mais querer ter amizade comigo. Ou seja, você não está me aprovando. E para que você me aprove, eu digo sim até para aquelas coisas que eu não quero, que eu não gosto. E qual é a relação que há? Isso tudo é um processo inconsciente, né? É disso que eu estou falando hoje, de inconsciente. Racionalmente, você tem inteligência e sabe o que fazer e o que não fazer. E por que não faz? Porque o teu inconsciente passa à frente e atua antes que o teu racional decida. O teu inconsciente vai e decide, você diz sim. Aí você não diz o não. E por que essa busca tão grande de aceitação, de aprovação? Por que eu preciso tanto ser aprovado?
Porque lá no teu inconsciente, a aprovação tem uma ligação direta com o instinto de sobrevivência. Se eu não for aprovado, eu não vou sobreviver. Se eu não for aprovado, eu vou acabar morrendo. Porque ele tem uma ligação direta com o instinto de sobrevivência. E por quê? Porque quando a gente nasce e durante algum tempo, alguém tem que dar a comida na nossa boca. Num segundo momento, eu já até sei comer sozinho, mas eu preciso que alguém faça essa comida, eu ainda não sei fazer. Num terceiro momento, talvez eu já até saiba fazer, mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar essa comida para poder fazer. Então eu estou sempre na dependência de alguém, dos meus pais em geral, ou daquelas pessoas que tomam conta de mim. Então eu estou sempre na dependência. E inconscientemente eu já estou sabendo, já tenho a percepção de que se eles não gostarem de mim, eles não vão me dar comida, eles não vão comprar comida para mim. Então eu tento já, desde aquela época, ser aprovado por essas pessoas. E essas pessoas têm a tendência de não saber aprovar. O ser humano tem a tendência de não saber aprovar, de não te parabenizar, de não dizer para você, caramba, como você fez legal, como foi bacana, parabéns por esse trabalho, por esse resultado. O ser humano não tem ainda essa facilidade em fazer isso. E quando a gente é criança, a gente não ouve isso, que aquilo que a gente fez foi bom, que aquilo que a gente fez foi legal. Muito pelo contrário, né? A criança está sempre tomando bronca, a criança em geral está sempre levando bronca, mas os pais não deixam de alimentá-la. Mas no inconsciente dessa criança já tem uma informação de que eles precisam me aprovar, senão eu não vou comer mais. E se eu não comer, eu vou morrer. Porque não é assim que a nossa mãe, o nosso pai fala quando a gente é criança, come tudo para você ficar forte, come tudo para você não ficar doente. Se você não comer, você vai morrer. Eles dão essa informação para nós enquanto criança. Então nós vamos carregar essa informação. E aí eu vou buscar a aprovação desses adultos. E eles não vão me dar. E aí eu saio da fase criança, entro na fase juvenil, entro na adolescência, entro na fase adulta e continuo querendo a aprovação, porque tenho medo de não sobreviver. E eu já trabalho, eu já não preciso de ninguém fazer comida ou me dar comida na boca, né? Mas é inconsciente. Então, eu sei que eu tenho a capacidade de fazer tudo isso, eu não dependo mais de ninguém, mas inconscientemente eu ainda estou carregando essa necessidade. Esse é o nosso cérebro, cheio de pegadinhas, esse é o nosso aparelho psíquico, esse é o nosso inconsciente. Então, se você se interessou por esse assunto, me procure. Eu estou na Zona Norte, em São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi. Você pode me encontrar nas redes sociais, Terapeuta Sidney Rosa, Facebook, Instagram, no meu canal no YouTube. Esse programa está sendo gravado. Todos os outros que eu já fiz aqui na Mundial estão lá no meu canal no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa. Você pode entrar lá, entra no YouTube, procura o meu canal, entra no meu canal e vão estar lá os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Então você pode assistir esse, daqui a pouquinho ele vai estar lá, e todos os outros, né? Ou então você pode me ligar, me mandar uma mensagem no meu celular, 11, né? Tem gente que é de fora de São Paulo, até de fora do Brasil, DDD 11 9 8670 6310, 11 9 8670 6310. Esse é o meu celular. Você pode me ligar, me passar uma mensagem, gravar um áudio e marcar um horário comigo em frente ao metrô Tucuruvi. Meu espaço é ali, saindo do metrô, em 3 minutinhos você está no meu espaço. E aí a gente pode falar mais sobre isso, podemos conversar mais sobre isso. Você pode entender um pouquinho mais sobre o teu poder pessoal, tá bom? E essa dificuldade em dizer não. Eu espero vocês. Até mais.